Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor João Ribe Palharim. Abra então na carta que o apóstolo Paulo, o irmão Paulo, escreveu aos Efésios, capítulo 4, no versículo 27. Está escrito o seguinte: não deis lugar ao diabo. Eu vou reler, preste atenção, é um versículo muito curto, é só uma linha, mas é muito forte. Não deis lugar ao diabo. Agora eu vou falar de novo e a igreja, com bastante fé, vai repetir. Vamos lá. Não. Muito bem. Não deis lugar ao diabo. Agora com voz de vencedor. Não deis lugar ao diabo. Amém? Então desocupe as suas mãos. E se você crê nesta ordem, nesta palavra, aplaude mesmo, dá a melhor salva de palmas. Isso. Enquanto você aplaude, diga glória a Deus. Isso, diga glória ao teu nome. Olhando para o alto e dizendo glória ao teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome, Jesus. Exaltado seja o teu nome, Senhor. Glorificado para sempre. Ó Deus, a tua igreja está te aplaudindo, te glorificando. Então agora, manda as bênçãos, porque nós vamos pregar a tua palavra. Meu Deus, enquanto esta pessoa estiver ouvindo aquilo que o Senhor está colocando na nossa boca, vai acrescentando bênçãos ao teu filho, à tua filha, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Amém. Diga amém, Jesus. Oh, glória. Senta aí. Estou feliz de ver a igreja assim, viu? Não deis lugar ao diabo. Então, a pessoa, quando não conhece a palavra de Deus, ela dá lugar ao diabo e nem sabe como. E nós aprendemos depois, quando já estamos no caminho, quando já conhecemos um pouquinho do Evangelho, que depende de nós não dar lugar ao diabo. Porque é evidente que o diabo vai continuar querendo um lugar. Você concorda comigo? Jesus contou que quando o espírito mau sai de uma pessoa, ele anda por lugares áridos, que é o abismo. Lá não tem nenhuma pedra para ele sentar, não é lugar de descanso. É lugar de trevas, de escuridão. E ele, não achando descanso, ele sente saudade do corpo onde ele estava. E o diabo diz: eu voltarei para casa. O diabo chama o nosso corpo de casa, até o Evangelho chama o nosso corpo de casa. Jesus tratou o nosso corpo como uma casa, e os espíritos têm essa visão. O próprio demônio diz: voltarei para a casa de onde saí. E ele faz de tudo para achar o caminho de volta. O diabo sempre volta. Preste atenção. O diabo sempre volta. Por isso que esta palavra aqui, ó, não deis lugar ao diabo, você precisa prestar muita atenção. Porque ele volta sempre. Mas quando o diabo chega, Jesus disse que ele encontra a casa limpa, varrida e adornada. Quer dizer, aquela casa que antes era uma habitação do espírito mau, quando a pessoa estava fora da igreja, quando a pessoa estava no mundo, aquela casa, ela recebe uma limpeza poderosa do Espírito Santo e ela fica enfeitada, adornada. Alguém tem que entrar lá dentro. Amém? Por isso que a pessoa, depois disso, ela tem que ser levada a receber Jesus como Salvador, para que a casa seja cheia. Porque se a casa apenas ficar limpa e a pessoa não recebeu Jesus como único Salvador, a casa está limpa, enfeitada, arejada, iluminada, mas está vazia. E mesmo ela estando vazia, limpa, enfeitada, adornada,
O diabo sozinho não tem força para entrar, porque ele foi expulso dali. Está compreendendo? Ele não consegue entrar. E Jesus nos contou que a estratégia do diabo é a seguinte. Ele fala, eu irei e buscarei companheiros para entrar nesta casa. E Jesus disse que ele chama 7 espíritos piores do que ele, e ele entra novamente ali naquela casa. Quer dizer, a pessoa que não permitiu que Jesus fizesse morada, ela acabou dando lugar para o diabo. E Jesus afirmou que o último estado desta pessoa é pior do que o primeiro. Antes de receber a libertação, a vida dela já era ruim. Mas como ela não convidou Jesus para entrar na casa, nem encher a casa ficou vazia, o diabo ele veio com 7 espíritos piores do que ele e conseguiu entrar. A pessoa vai ficar 7 vezes pior. Ou até 8 vezes pior. Então, não deis lugar ao diabo. Qual a primeira providência que você tem que tomar para não dar lugar ao diabo? É você dizer, a partir de agora, a minha casa, o meu corpo, é o templo do Deus vivo, a morada de Jesus Cristo. Vem, Senhor Jesus, entra na minha vida e faz morada dentro de mim. Fica comigo, Jesus, dia e noite, direto, fica dentro de mim. Então essa é a primeira providência para não dar lugar ao diabo. Você não está sendo liberto agora para ficar 3 meses legal e depois a tua vida piorar de novo. A obra que Jesus está fazendo na tua vida não é uma obra passageira, é uma obra duradoura e poderosa, porque é feita para salvar a tua vida em nome de Jesus Cristo. Jesus quer te restaurar, te levantar, te transformar para você morar com Ele. É uma obra tremenda. Muito bem, a primeira providência é esta. Se você não fez, precisa fazer, e no final da mensagem eu vou convidar você para fazer isso. E quais as outras providências que nós temos que tomar para não dar lugar ao diabo? Vamos ver. Analisando aqui mesmo esse texto na carta de Paulo aos Efésios, no versículo 25. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo. Por que tem que deixar a mentira? Porque o diabo é mentiroso e pai da mentira. A mentira não existia no universo. Quem gerou a mentira foi o diabo. Qualquer mentira, hein? E se você está acreditando que existem mentiras brancas, mentirinha sem importância, o diabo mentiu para você. E você está fazendo a vontade do diabo. Coisas bobas mesmo. Alguém bate palma na tua porta, você vê que é um mendigo, não é? E você pega e fala para tua filha, vai lá e fala que não tem nada. Uma mentirinha boba, mas a mentira é do diabo. Ou então alguém toca a campainha, é um cobrador. Filho, vai lá falar que a mãe não está. E é o cobrador, filho, vai lá e fala que o pai não está. Uma mentirinha, parece boba, né? Mas pastor, o que eu vou dizer? O cara veio na minha porta me cobrar? Pois é, mas com essa mentirinha boba, você permitiu que uma brecha se abrisse na casa para o diabo entrar com 7 espíritos piores do que ele. Primeira providência, encher a casa com o Senhor Jesus. Segunda providência, deixar todo tipo de mentira, porque o diabo é o pai da mentira. Quando a pessoa mente, está fazendo a obra do diabo. Pastor, o que eu devo fazer numa hora dessa? Ora, seja homem, seja mulher. Vai lá e diz para o cobrador, não tenho dinheiro. Pronto, o que ele vai fazer? Ele vai te matar, vai te bater? Não vai fazer nada. Fala, não tenho dinheiro. Mesma coisa, toca o telefone. Ih, não quero falar com essa pessoa. Fala que eu não estou, fala que eu não estou. Parece uma mentira bobinha, né? Mas o diabo ele fala, estou entrando na casa. Estou tomando conta outra vez. Então, Paulo escreveu, pelo que deixai a mentira e falai a verdade um com o seu próximo. Segunda coisa que ele escreveu aqui. No versículo 26, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Quando a pessoa perde o controle, ela não pode colocar o sol na ira, ela não pode ferver mais ainda a coisa. Pastor, quer dizer que eu não posso ficar bravo? Lógico que pode.
Pastor, eu não posso ficar irado? Pode. Jesus ficou irado. Jesus fez um chicote e, irado, pôs para fora todos os que vendiam e compravam dentro do templo de Jerusalém. Jesus estava irado, mas é uma ira santa. Ele não pecou por causa da ira. Deus também se ira. Existe até um dia reservado que vai ser o grande dia da ira do meu Deus. Então, a ira não é do diabo. O que é ruim é você colocar o sol sobre a ira. Entendeu? É você fazer uma repreensão desproporcional ao que aquela ira permitia. É tripudiar em cima da pessoa. Às vezes a pessoa vem te pedir perdão, pedir desculpa, e você pisa mais ainda. Não, não vou perdoar não, porque senão você vai fazer de novo. Isso é colocar o sol sobre a ira. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Muito bem. Continuando. O versículo 28 diz: aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Tem que trabalhar, tem que repartir. Como é que você não dá lugar para o diabo? Fazendo o bem. Você trabalhando, se esforçando e ajudando o teu próximo. Continuando a leitura, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Não pode ser mexeriqueiro, não pode falar mal dos outros, não pode usar a boca para falar palavrão, para contar piada suja, não pode usar a boca para rogar praga, para amaldiçoar as pessoas, não pode usar a boca para dizer coisas caluniosas ou coisas que você não sabe e esticar um assunto. Tem que guardar a boca. Pois bem, versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Quando você fala, eu quero aceitar Jesus como Salvador, vem morar dentro de mim. Preste muita atenção para você compreender. O Evangelho diz que Jesus ressuscitou dos mortos e subiu e está à direita de Deus, assentado à direita de Deus. E ele disse: e se eu for, eu enviarei o Consolador. O Espírito Santo veio para a terra para representar o Senhor Jesus. Quando você aceita Jesus como Salvador, o Espírito Santo recebe a permissão sua para fazer morada na sua vida. E ele não quer ficar entristecido. Ele não quer ver coisas na tua vida que o entristeçam. Porque o Espírito Santo, ele é muito sensível. Coisas que você fala, faz ou pratica, entristece o Espírito Santo. Se você for casado com uma mulher e ela vai ficando triste, e você só judiando dela, e ela cada dia mais triste, essa mulher triste pode te fazer feliz? Não, ela vai te contagiar com a tristeza. Então a pessoa que entristece o Espírito Santo, ela vai entrar também num processo de entristecimento. Quando você faz uma coisa que entristece o Espírito Santo, na hora do nervoso, colocou o sol em cima da ira e falou um monte de palavrão. Mas cada palavrão cabeludo que você falou. Aí na hora que passa aquela raiva, como é que você se sente? Triste. Não devia ter falado aquilo. Não devia ter xingado. Falei tanta besteira. Por quê? Porque o Espírito Santo ficou triste dentro de você. E esse Espírito Santo está dentro de você para o dia da redenção. Preste atenção. Um dia, e esse dia está muito próximo, o Senhor Jesus, ele vai iniciar a sua volta aqui na terra. E oculto nas nuvens dos céus, Jesus vai chamar os seus anjos e vai espalhá-los nos 4 cantos da terra. E o Senhor Jesus vai dar a seguinte ordem: anjos, chegou a hora de começar o arrebatamento do meu povo, porque dias de tribulação virão sobre a terra, mas a minha igreja e o meu povo vai ser poupado. Então anjos, toquem as trombetas, para que o Espírito Santo que está na terra inicie
inicie a subida daqueles que são meus, dos que me aceitaram como Salvador, daqueles que estão cheios do meu Espírito Santo. Então os anjos vão tocar as trombetas. E onde a pessoa estiver, olha, pode estar até debaixo de uma sepultura, mas morreu na presença de Deus, serviu o Senhor Jesus, foi sepultado em qualquer lugar, mas aquela pessoa é salva, ainda que ela esteja morta, ela vai ouvir a trombeta soar, e num abrir e piscar de olhos, o seu corpo vai ser ressuscitado, e ela vai subir ao céu para encontrar o Senhor Jesus nos ares. Se você estiver vivo, andando, trabalhando, estudando, em casa ou em qualquer lugar, você vai subir na mesma hora para encontrar o Senhor Jesus nos ares. Você não pode entristecer o Espírito Santo, porque se ele sair da tua vida, se ele sair de dentro de você e ficar do lado de fora, se o Espírito Santo chegar à conclusão que ele não pode mais habitar dentro de você, porque ele é santo, e você não está honrando a sua santidade, se ele ficar do lado de fora só acompanhando, então você vai ficar fora do arrebatamento. Porque o Espírito Santo vai subir. Você só vai subir se o Espírito Santo estiver dentro de você. Amém? Se o Espírito Santo está fora de você, ele sobe e você fica. Então não entristeçais o Espírito Santo de Deus, para o qual estáis selados para o dia da redenção. Versículo 31. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Nada de amargura, nada de ira, cólera, gritaria, blasfêmias e malícia. Tudo isso é para ser tirado do nosso meio, porque essas coisas não vão subir no céu. E tem que ser tirado do nosso meio, enquanto igreja, e tem que ser tirado de dentro de nós, enquanto nós somos o templo do Deus vivo. Isso não pode estar dentro de você. Amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e malícia seja tirada dentre vós. Antes, para você não dar lugar ao diabo, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Se você não perdoar, você está dando brecha para o diabo. O diabo vai continuar te atentando. O diabo vai dizer isso mesmo, não perdoa não, aquela pessoa não merece. Você viu o que ela fez para você? E você acha que está cheio de razão. E pode até ser que a pessoa agiu muito mal. Pode até ser que a pessoa te traiu, te enganou, te caluniou, difamou, mentiu sobre você. A pessoa só fez trapaça. Tudo bem. Pode ser até que você tenha motivo para estar amargurado, mas essa amargura não agrada o Espírito Santo. E o ódio, o rancor, a raiva também não. Você tem que limpar o teu coração disso. Por quê? Porque Jesus disse, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Se você não consegue perdoar o teu inimigo e até o teu próximo, como é que você vai ser perdoado por Deus? Na oração do Pai Nosso, Jesus ensinou isso. Pai, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E quando Jesus acabou de ensinar a oração do Pai Nosso, ele explicou, porque se vós não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. O objetivo da oração do Pai Nosso, o objetivo principal não é conseguir o pão de cada dia, não. É conseguir o perdão de cada dia. O nosso perdão e a capacidade de perdoar também. Porque se você não perdoar, você não será perdoado. E para perdoar, não depende da pessoa que te ofendeu se arrepender e te pedir perdão. É você que tem que decidir perdoá-la, independente dela estar arrependida ou não. Isto é, se você quer o perdão. Agora, se você fala, não, eu não perdoo, não. Comigo é assim, fez, tem que pagar. Ah, fez, tem que pagar.
então você também vai ter que pagar. Porque se você não perdoa a dívida dos outros, você também tem dívida com Deus e você vai ter que pagar essa dívida com Deus. Só que a tua dívida com Deus você não consegue pagar. Você tem que ser perdoado, porque não há dinheiro no mundo que possa fazer um só pecado teu desaparecer. Não há nada que você possa fazer para ficar livre da dívida, a não ser se você for perdoado por Deus. Senão você está em dívida. Do mesmo modo que você agir com os outros, vão agir com você. Se você não perdoa, você não será perdoado. Eu quero te contar um caso que foi o seguinte. Numa empresa, o patrão acordou azedo, amargo. E ele estava nervoso porque aquele dia era dia de pagar funcionário, era dia de pagar muitas contas e ele não tinha dinheiro. Então ele já saiu de casa mal-humorado. Ele chegou na empresa e falou, hoje eu vou mandar alguém embora. A primeira pessoa que eu ver, eu vou pôr no olho da rua. Se eu ver alguém tomando cafezinho ou batendo papo, eu vou pôr no olho da rua. Ele já chegou decidido. Ele viu lá um dando risada. Ele falou, você aí, está despedido. Mas o que eu fiz? Não quero saber. Está despedido. Passa no departamento pessoal. Ele estava bravo. Aquele rapaz que foi mandado embora, ele ficou muito arrasado por ter sido mandado embora sem motivo. Ele ficou revoltado. Ele ficou cheio de ódio. E a hora que ele saiu de dentro da fábrica, no portão da fábrica, bem no degrau, tinha um cachorro vira-lata dormindo. Quando ele viu o cachorro vira-lata, ele não pensou duas vezes. Ele falou, sai daí, vira-lata! E deu um pontapé no cachorro. O cachorro não tinha nada a ver com o problema dele, levou um pontapé. Aquele cachorro saiu ganindo, olhando para trás e vendo que o homem estava usando uma calça jeans. O cachorro ficou andando para lá e para cá, dolorido, machucado. Aí o cachorro viu uma calça jeans igualzinha àquela que tinha dado um chute nele. Ele não pensou duas vezes, ele foi lá e mordeu a perna do coitado. Que não tinha nada a ver com a história. Aquele homem ficou furioso. Rasgou minha calça, machucou minha perna, droga, ainda estava pagando essa calça. Cachorro desgraçado, eu te mato. E o cachorro deu no pé, mas ele ficou furioso. Aí ele pegou o ônibus, lotado, não dava nem para andar. E cotovelada daqui. E ele, com raiva, cotovelada também. E todo mundo dando cotovelada, até que ele desceu. Mas ele estava com tanta raiva a hora que ele desceu do ônibus, que ele desceu irado. Ele chegou em casa, a mãe dele, uma serva de Deus. A mãe dele tinha tanta paciência com aquele filho, mas aquele filho era muito mau e não respeitava a sua mãe. Quando a mãe dele falou, meu filho, como que você rasgou essa calça? Como é que você fez isso? Você não tomou cuidado? Ele, ao invés de responder o que tinha acontecido, deu um tapa na cara da sua mãe. Coisa revoltante. Ele deu um tapa na cara da sua mãe. Essa mulher saiu dali, entrou no seu quarto, fechou a porta, dobrou o joelho e começou a orar. E ela disse, ó Deus, perdoa o meu filho, porque ele não sabe o que ele fez. E o que esta mulher conseguiu fazer nesta hora? Aquela cadeia de ódio em que o diabo vinha trabalhando. Pessoas e mais pessoas dando lugar ao diabo. Pessoas e mais pessoas dando lugar à ira. Pessoas e mais pessoas sendo usadas pelo diabo. Quando chegou naquela mulher, o diabo não teve vez, porque ela era uma serva do Senhor Jesus. Ela quebrou. O diabo não teve lugar na vida dela. O que foi que o Senhor Jesus fez por você e por todos nós? Só bem, só bem, só bem. Aí bateram nele, torturaram, zombaram, cuspiram, escarneceram, colocaram ele no madeiro, pregaram suas mãos, os seus pés, e ele não deu um grito de dor, não disse um palavrão,
não blasfemou. E penduraram a cruz e o seu corpo ficou suspenso entre o céu e a terra, e todo mundo lá dando lugar ao diabo, rindo, zombando. Se tu és o Filho de Deus, desce daí. Se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo. Todo mundo lá embaixo dando lugar para o diabo e zombando de Jesus. E naquela hora que Jesus não tinha nem sangue, nem água no corpo, naquela hora que ele estava com o último fôlego de vida, Jesus reuniu as últimas forças que ainda tinha e olhou para o céu e quebrou a cadeia do ódio. E ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Naquele momento, Jesus estava dizendo ao demônio: Satanás, você usou muita gente, mas eu não vou dar o lugar para você. Eu não vou dar lugar ao inferno. E Jesus quebrou a cadeia do mal. Se você quer ser uma pessoa abençoada, se você quer ser uma pessoa vitoriosa, então não dê lugar ao diabo na tua vida. Não seja semelhante a Satanás, mas semelhante ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você for igual a Ele, então você vai ser uma bênção, primeiro, para a sua própria vida, para a sua própria família, para a sua própria vizinhança, para a sua parentela, para esta cidade e para este país. Não deis lugar ao diabo. Você precisa receber o Senhor Jesus como Salvador. Jesus não deu lugar ao diabo. Um dia o diabo quis um lugarzinho com Jesus. Quero que você veja isso comigo lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, e eu já vou terminar a mensagem. O diabo apareceu ali e queria um lugarzinho com Jesus. O diabo chegou perto dele e falou: você está com fome? Mas não tem cabimento um filho de Deus passar tanta fome. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. O diabo queria um lugarzinho ali. Depois, o diabo, ele tentou ganhar Jesus, oferecendo muitas riquezas. O diabo falou assim: eu te dou todos os reinos do mundo e toda a sua glória, porque tudo isso me foi entregue e eu dou para quem eu quero. Eu só quero, Jesus, que você se ajoelhe aí e me adore. O diabo queria um lugarzinho. Jesus estava sendo tentado para dar lugar ao diabo. E por fim, o diabo disse para Jesus: olha, se joga daqui de cima, porque está escrito que Deus dará ordem aos seus anjos para que te sustentem com as mãos e não tropeces com teu pé em pedra. O diabo queria um lugarzinho ali na vida de Jesus, para levar ele para o inferno, para que ele cometesse suicídio, para que ele fizesse a vontade do diabo. E Jesus disse, e está aqui no versículo 12, e Jesus respondendo disse ao diabo: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. Jesus, ele repreendeu o diabo nesta hora. Ele não permitiu que o diabo prevalecesse. Ele não deu lugar para o diabo. E quando o diabo falou: Jesus, ajoelha aí na minha frente, só um pouquinho, não custa nada. No versículo 8, Jesus disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. Não vou dar lugar para o diabo, só vou dar lugar para Deus, lugar só para Jesus Cristo. Eu quero que toda a igreja se coloque de pé agora. A tua casa já está limpa. Quer dizer, o teu corpo, Jesus já te libertou, já expulsou o demônio, já tirou a macumbaria, a feitiçaria, a sujeira que o diabo tinha jogado, a maldição, a imundície. Jesus já fez a limpeza, a casa está limpa. Puxa, como gostaria agora o Senhor Jesus que você dissesse: Senhor, quem fez essa limpeza foi o Senhor mesmo. Então vem agora, o Senhor é o meu convidado especial. Vem fazer morada dentro de mim. Ainda que você já tenha dito isto, mas muitas e muitas vezes você deu lugar ao diabo. Pastor, essas coisas que o senhor falou aí eu já fiz várias vezes. Pois é porque você ainda não está cheio, transbordante do Espírito Santo.
Pastor, eu queria parar de fumar, de beber, de falar palavrão, de contar mentira, de contar piada, porque eu sei que essas coisas entristecem o Espírito Santo. Pastor, eu queria deixar o vício, eu queria parar de andar nos lugares errados que eu ando, de fazer as coisas erradas que eu faço. Pois bem, hoje, na oração, Jesus já fez a limpeza. Agora você tem que falar para Ele entrar e ocupar a tua casa. Você tem que convidar Jesus. Você tem que dizer: Senhor, entra, vem fazer morada dentro de mim. Eu te recebo como meu único Salvador. Então você que está aqui agora, este é o primeiro passo. Ocupar a casa. Ela não pode ficar vazia, porque alguém vai morar aí. O diabo, ele vai entrar sem tua permissão. Ele vai trazer 7 espíritos piores do que ele para entrar na marra. Mas Jesus é educado. Jesus, ele só vai entrar se você convidar. Então, em nome de Jesus, eu quero perguntar: quantas pessoas neste momento querem receber o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador? Ergue a tua mão direita assim bem alto. Olha que bênção, ergue bem alto a tua mão. Eu estou muito feliz de ver isso. Quanta gente! Você que ergueu as tuas mãos, saia do teu lugar e venha aqui para frente agora, em nome de Jesus. Venha aqui para frente. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus, igreja. Olha quantas vidas agora que vão ser a morada do Deus Altíssimo. Venha. Poxa. Olha só, olha quanta gente. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Que maravilha. Mas eu quero falar com você também. Você que já conhece a palavra de Deus, e você que diz assim: Pastor João Ribe, eu reconheço que muitas e muitas vezes tenho dado lugar ao diabo. Eu não quero mais. Eu não quero, pastor. Não quero dar uma oportunidade para o diabo entrar na minha vida. Eu quero me consertar com Deus e pedir perdão das coisas erradas que eu fiz, das blasfêmias que eu disse, dos palavrões. Pastor, eu quero pedir perdão a Deus. Então, se você sente essa necessidade, sai do teu lugar e vem aqui para frente também. Venha para cá. Isso, vamos aplaudir o Senhor Jesus. Graças a Deus. Eu vim aqui para abençoar a tua vida, para que a partir de hoje você seja uma nova pessoa. Você vai nascer de novo. Você vai nascer agora, não pela vontade do homem, nem da mulher, nem do varão, nem da vontade da carne, nem da vontade do sangue. Você vai nascer através do Espírito Santo de Deus. Esse Espírito Santo que está trabalhando na tua vida, que mostrou que você precisa de conserto. Você está se consertando com Deus. Então dobre o teu joelho aqui na frente comigo. Coloque a mão direita sobre o teu coração e ore assim comigo. Ore com fé. Não repita apenas, ore com fé. Sinta cada palavra que você vai dizer e faz o som sair da tua boca. Ore comigo: meu Deus e meu Pai, neste momento eu me rendo diante do teu altar e eu me entrego nas tuas mãos para receber o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. Agora, meu Pai, eu te peço, me lava pelo sangue do Cordeiro e me purifica em nome de Jesus. Restaura a minha vida e retira de mim tudo aquilo que não te agrada. Aperfeiçoa o meu caráter, a minha personalidade. Me muda, Senhor, me transforma
numa nova pessoa. Eu quero nascer de novo. Eu fui gerado pela tua palavra, e a tua palavra é a verdade. Eu tenho que ser uma pessoa que vive a verdade. Por isso, Senhor, perdoa os meus pecados, porque eu rejeito todas as obras do diabo. Eu rejeito todas as obras de Satanás e aceito a obra que o Senhor Jesus fez por mim na cruz do Calvário. Pai querido, me abençoe agora, em nome de Jesus, e confirma o meu nome no livro da vida, hoje e eternamente. Amém. Continue em espírito. Eu vou orar por você, a igreja também. Igreja, estenda as mãos na direção de todas essas pessoas aqui. Senhor Deus, eu quero a bênção através desta oração, para que a vida desta pessoa seja transformada. Ela não quer mais dar lugar ao diabo. Ela não quer permitir que Satanás encontre brechas para agir na sua vida. Aqueles que fumam, meu Deus, coloca agora o nojo do cigarro. Os que têm vícios, liberta. Muda a vida desta pessoa. Corrige o seu caminho. Segura esta pessoa com a tua mão poderosa e transforma através desta oração. Confirma a bênção, meu Deus, sobre cada vida que está aqui presente. E aqueles que estão se consertando contigo, aqueles que estão te pedindo perdão, ouve agora e concede o que o teu filho e a tua filha estão pedindo. Em nome do Senhor Jesus, assim seja. Amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Pode acreditar. Você vai se levantar agora sem nenhum pecado e salvo e salva. Acredite nisso. Se levante. Declare: eu estou salvo. Declare: eu estou salva. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.